O Galaxy A32 é um dos smartphones mais baratinhos hoje da Samsung, da linha A, que vale a pena você estar comprando para intermediário adiante. E nesse vídeo eu vou comentar quais são os pontos positivos e negativos que eu encontrei deste aparelho. Então se você pretende comprar ele, sabe alguém que está interessado, manda esse vídeo para a pessoa para ela comprar consciente de tudo que ela precisa saber. E deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se quiser comprar com segurança e com preço legal, vai ter link na descrição. Vamos começar então falando sobre o primeiro ponto positivo desse aparelho, que é a sua tela. Essa tela aqui é uma tela Super AMOLED de 6.4 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz. Nessa faixa de preço é um aparelho que traz consigo um diferencial, né? Tela Super AMOLED com taxa de 90 Hz e também com sensor digital embaixo da tela. Fora que ela tem um brilho acima da média para essa faixa de preço de smartphone. Para vocês terem uma ideia, olha como que é o brilho dessa tela. É uma tela muito forte em relação a brilho. Em relação aos concorrentes, eles não conseguem entregar isso com a tecnologia IPS. Fora que essa tela aqui, ela tem um tamanho muito legal para você utilizar o aparelho com uma mão só. Então se você gosta de um aparelho para estar utilizando com apenas uma mão, que tenha sensores digitais embaixo da tela e consiga te entregar uma qualidade de imagem bem legal, a tela do Galaxy A32 é bem bacana, levando em consideração, é claro, a sua faixa de preço. O segundo ponto positivo do Galaxy A32 é o seu processador. Aqui, o processador que eles colocaram foi um MediaTek, o modelo é o G80. É um processador muito bacana para a faixa de intermediários. Ele tem um processamento muito bom para tarefas do dia a dia, também tem um processamento muito bom para quem gosta de jogar e pagar bem barato nos smartphones. Na minha opinião, é um dos smartphones mais baratinhos com tela Super AMOLED e que tem um desempenho bacana para jogar com esse preço. Se você preza por uma jogatina legal, o Galaxy A32 vai te entregar um desempenho muito bom em jogos, tá? Talvez ele não esteja tão otimizado quanto o Snapdragon, isso é normal, mas ele tem um processamento muito equivalente aos Snapdragons. Então, se você procura um aparelho com um desempenho legal para o dia a dia, o Galaxy A32 vai te entregar isso tranquilamente, sem dores de cabeça. O terceiro ponto positivo do Galaxy A32 são as suas câmeras. Aqui nós temos câmeras bem legais. Temos câmera ultra-wide, temos câmeras de 64 megapixels na principal, temos câmera macro e olha, as câmeras se saem bem tanto de dia quanto à noite, mas a gente tem que levar em consideração que é um smartphone intermediário, então ele não vai te entregar fotos sensacionais. A câmera frontal tem fotos bacanas, mas peca um pouquinho em relação à nitidez, mas ainda assim são câmeras de um intermediário e com um intermediário de respeito, principalmente levando em consideração que ele conta com um chipset MediaTek, que normalmente não leva muita fama em relação a fotos, e aqui ele consegue entregar uma qualidade bem decente em relação a isso. Eu só senti um pouquinho de travamento em uma foto ou outra, mas isso é bem normal em relação aos processadores da MediaTek. Infelizmente não tem muito o que fazer, mas ainda assim o aparelho tira fotos bem bacanas. O quarto ponto positivo do Galaxy A32 é a sua bateria. E por que eu coloquei a bateria aqui? Porque ele é um aparelho muito pequeno e muito fino para ter 5.000 mAh de capacidade. Ele é um aparelho que tem 8,4 milímetros de espessura e conta com uma bateria de 5.000 mAh tendo 6.4 polegadas de tela. É um aparelho muito legal para quem gosta de utilizar com uma mão só. E essa capacidade de bateria traz um adianto e tanto para você que gosta de um aparelho pequeno. Normalmente as empresas elas reduzem o tamanho da bateria para 4.000, 4.500 para conseguir fazer caber aqui dentro. E eu não sei o que a Samsung fez aqui de mirabolante que coube os 5.000 mAh e ficou um aparelho muito bacana em relação a compacto, tá? Então isso daqui é um ponto positivo porque ele vai te entregar o dia inteiro de autonomia tranquilamente. E agora vamos falar sobre os pontos negativos do Galaxy A32, tá? E o primeiro ponto negativo que eu tenho para falar já está aqui atrás, suas câmeras. E não é em relação à qualidade da imagem, mas sim a gravação. Infelizmente a Samsung ela só conseguiu colocar aqui 1080p a 30 frames por segundo, tanto na traseira quanto na frontal. Isso foi um ponto bem negativo na minha opinião, pelo menos uns 60 frames merecia aqui. Então se você preza por gravações, eu optaria a jogar um nível acima, né? Pegar o A52, por exemplo, que já grava 4K.
Infelizmente a Samsung, eu não sei se ela não conseguiu colocar o 4K aqui com o G80 ou o 1080p 60 com o G80, mas é um ponto negativo em relação à gravação, tá? Se você vai trabalhar com gravação, mesmo que seja em tripé ou coisa do tipo, a qualidade de 1080p hoje talvez não seja o suficiente para o que você precisa. O segundo ponto negativo é em relação aos seus alto-falantes, ou o seu alto-falante, porque a Samsung não colocou alto-falante estéreo no Galaxy A32. Eu acho que merecia um alto-falante estéreo, tanto porque a nova geração 2021, praticamente todos da Samsung, a linha A52 e a A72, trouxeram aí um alto-falante estéreo, e o A32 sairia bem na frente dos concorrentes em relação a isso. A qualidade do som não é ruim, mas ainda assim é uma qualidade ok. E se a gente for levar em consideração que as chinesas já estão trazendo nessa mesma faixa de preço smartphones que têm o mesmo desempenho e contam com áudio estéreo, a Samsung ficou um pouquinho para trás em relação a isso. Mas talvez nas próximas versões ela pode melhorar. Mas se você preza por um áudio estéreo e precisa de um áudio estéreo, tanto para jogar, para ouvir música, etc., o A32 não conta com essa tecnologia. E o terceiro ponto negativo eu vou colocar aqui como um adendo, tá? A Samsung ela retirou a capinha, retirou não, né? Ela nem colocava a capinha, mas ela tirou o fone de ouvido da caixa. Não vem capa e não vem película, então não vem nada dentro da caixa. Vem só o aparelho e o carregador e o cabo, apenas. E os manuais de instrução para gastar um pouco mais de papel. Então se você for comprar o Galaxy A32, compra capa e película, tá? Por favor, porque se cair no chão, essa tela Super AMOLED é bem caro para trocar, então não vale a pena você se arriscar aí por conta disso. E o fone de ouvido, compra de outra marca para não, digamos, popularizar essa ideia que a Samsung está fazendo em relação a tirar os fones de ouvido da caixa. Tudo bem que as chinesas já não traziam, mas as chinesas têm um preço muito abaixo e também eles não têm essa mania faz tempo. A Samsung só fez isso porque a Apple começou a tirar tudo de dentro da caixa, trazer só o aparelho e o cabo, e a Samsung começou a fazer a mesma coisa. Então, para a gente não deixar isso popularizar, faça isso, compre de outra marca um fone de ouvido e não compre da Samsung, beleza? Então, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe esse vídeo com seu amigo que quer comprar um Galaxy A32 igual a esse daqui ou está pensando em comprar um celular da Samsung nessa faixa de preço, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.